Olá, estamos aqui no No Bela Bela Cópia. Cópia! Eu sou a Lari Colebrusco E eu sou o Sérgio Confortini. e este vídeo é para você que já passou alguma vez pela sua mente em mudar de país ou você ainda pensa, será que eu estou no momento certo? Será que eu tenho motivos justos para mudar de país? Existe isso? Sim, existe. Existem alguns porquês que a gente deve estar observando para saber se a gente está no momento adequado de mudar ou se a gente ainda precisa se capacitar melhor para tomar esse passo na vida. Por exemplo, aquela pessoa que fala assim, eu sinto uma angústia, eu sinto um vazio, parece que está me faltando alguma coisa. Será que essa pessoa ela vai se sentir bem mudando de país? Essa pessoa provavelmente ela não vai se sentir legal. Inclusive no vídeo passado, tem um momento que eu estava falando alguma coisa e eu acabei me esquecendo, era justamente isso. A pessoa que for mudar para outro país e o seu principal motivo for uma fuga, eu já vou te adiantar, não vá. Não vá porque você vai sofrer. Normalmente a pessoa que está querendo fugir, ela está fugindo de algo, fugindo de alguma situação. E ela não vai encontrar a solução em outro país. Por exemplo, ela está sofrendo, né? Parece que falta alguma coisa e ela se muda para um país que ela está sem a família, sem os amigos, pode ser ainda maior essa frustração. Exatamente, ela não vai ter o apoio que ela encontraria aqui. E esse apoio não é somente de família e também somente de amigos. É do sistema que ela está inserida, que ela foi criada desde pequena. Certo? E eu como terapeuta também posso falar, a pessoa ela tem que estar completa, né? Quando ela estiver feliz aqui com ela mesma, este seria um momento adequado para ela ir. Exato. Quando a gente vai mudar para outro país, existe uma troca muito grande, uma troca de cultura, uma troca de informações, certo? Eu costumo fazer uma analogia com um copo. Quando a gente está aqui, a gente tá com esse copo pleno, se nós estivermos pleno, para estar mudando para outro país. E quando a gente chega lá, a gente esvazia parte desse copo com todo o conhecimento, com toda a bagagem que a gente está trazendo do nosso país de origem. E depois a gente completa novamente esse copo com a cultura, com as informações, com os aprendizados que a gente adquiriu nesse novo lugar. Então eu preciso estar com o meu copo cheio, estar plena, feliz, contente com a minha vida, para eu poder chegar lá, distribuir nesse copo e ainda receber dos outros. Exato. E Perfeito. quem não está com esse copo cheio é a pessoa que está tentando fugir de alguma coisa. E o que seria essa fuga? Você tem alguns exemplos para a gente dar dessa fuga, amor? Pode ser assim, meu ex terminou comigo e eu não consigo esquecer o meu ex, então eu vou mudar de país que lá eu vou esquecer. Sim, esse é um exemplo. Um outro exemplo pode ser uma perda familiar, por exemplo, também. Poxa, Tipo, tá doendo. isso, perdi um ente querido, não tá difícil suportar essa dor, eu vou viver novos ares, certo? Você não vai estar aproveitando a sua mudança da maneira mais adequada e mais prazerosa para você. E outra coisa que eu falo muito é de estar no momento presente, né? Então eu estou feliz aqui porque eu amo onde eu estou, eu amo esse apartamento, eu amo essa cidade. Só que eu quero outros ares, que depois a gente vai falar, um motivo justo, né, meu amor? Sim. Pode falar, amor. Então, por exemplo, eu estou completa, eu estou vivendo o aqui, o agora, o presente, eu estou feliz. Porque tem muita gente que pensa assim, no futuro, quando eu estiver naquele país, lá eu serei feliz. E fica focado, né, na expectativa da mudança. Isso daria certo Isso. também? Não, isso não daria certo. Na verdade, isso acontece com muita facilidade e não só às vezes na mudança de país, né? A pessoa, um exemplo. Eu vivo aqui no Brasil, não estou contente com alguma situação ou eu desejo algo melhor na minha vida, certo? E eu fico sempre pensando naquilo. Ah, se eu tivesse morando nos Estados Unidos, se eu tivesse morando na Itália, minha vida lá seria dessa forma. Nossa, lá eles têm isso, lá tem aquilo, lá tem aquilo. E a pessoa não está vivendo o presente, certo? E ela se organiza, ela acaba e realiza a sua mudança, realiza o seu sonho. Sim. Porém, quando ela chega lá, ela, no tempo que ela estava planejando, ela não viveu esse O aqui. período aqui, ela não viveu o agora aqui, exatamente. E ela vai sentir falta do que ela tinha aqui no Brasil. Então, de lá, ela vai olhar para cá e vai falar: poxa vida, lá no Brasil tem isso, lá no Brasil tem aquilo. Ela passa a dar valor no que ela não viveu Aqui. e ela sente falta daquilo. Aí ela, estando lá, ela fica vivenciando a vida aqui. E ela também não vai ser uma maneira prazerosa porque ela não vai estar gozando
da melhor maneira a sua mudança. Então a pessoa ela tem que estar aqui no agora, ela tem que estar feliz, onde ela está completa, amando isso aqui, planejando essa mudança, sem criar expectativa de que ela será feliz lá. Isso eu falo muito também nos nossos objetivos, né? A gente não pode focar que a gente vai estar feliz quando isso se realizar, porque a gente nem sabe quanto tempo a gente tem, né? O legal é a caminhada. Então, por exemplo, todo esse planejamento a gente está vivendo aqui, né? A gente está aproveitando esse momento aqui. Sim, é um momento que faz parte da mudança, esse planejamento. Por quê? Porque aqui já começa um aprendizado para você mudar. Porque você está passando, pô, eu estou deixando muitas coisas, eu tenho que organizar muitas coisas. E que se você fosse viver aqui, você não teria necessidade nenhuma de estar fazendo, né? Essas atividades, essas novas atividades. Sim. E tudo que você faz de novo é aprendizado novo. E quando a gente muda de país, a gente sai totalmente da nossa zona de conforto, né? Nós saímos. É algo totalmente disruptivo do que a gente vive no cotidiano. E assim, sair da zona de conforto causa um certo desconforto. Por isso que você tem que estar muito equilibrado, né? Você tem que estar... Sim, exatamente. Quando você sai da zona de conforto de maneira que você se decidiu, no vídeo passado a gente fala sobre decisão, você se decidiu sair dela em busca de algo novo, você tem que estar preparado. E você tem que ter algumas competências porque você vai estar enfrentando dali para frente. Então, se você conseguir ter uma visão de futuro, olhar e você conseguir minimizar essas dificuldades, pelo menos saber mais ou menos quais são as dificuldades que você vai passar e adquirir essas competências. E quando eu falo dessas competências, é você ser flexível, você ser resiliente, você ter empatia, porque você vai estar morando numa cultura totalmente diferente da sua. Sim. Às vezes culturas mais próximas da nossa e às vezes culturas que é bem distante da gente. Seria, no caso, um país que tem uma religião bem diferente da nossa, país que a religião é muito forte ali, tem costumes muito fortes. Então, por exemplo, o que sai da zona de conforto, né? Por exemplo, nós que vamos para a Itália, vai mudar o que? O clima, né? Sim. É diferente, principalmente que a gente vai agora, que vai começar o frio, né? A comida, então arroz, feijão, bife com alface, né? E é por um período longo. E os costumes, igual você falou, então a gente até acaba passando perrengue, porque é algo novo que a gente não tem conhecimento, né? E outra coisa, né, meu amor, você falou da cultura, que eu acho super legal aquela sua história do lixo, o quanto que é diferente o pensamento, né, de cada país, por exemplo. Exato. Quando eu retornei da Itália, as pessoas perguntavam para mim qual que é a maior diferença, né? Porque a Itália, querendo ou não, nós temos muito descendente de italiano aqui no Brasil. Então a gente traz muita coisa da Itália para cá. Aí as pessoas perguntavam qual que é a maior diferença, pensando que a diferença é uma diferença muito pequena. Mas não, existem diferenças grandes. E eu costumo falar que a maior diferença que existe é o modo de pensar do italiano com o brasileiro. E quando eu dei essa resposta, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, isso não é só na Itália. Isso é em todas as culturas. É um modo de pensar que é o que mais deixa diferente o nosso viver aqui e do viver dessas pessoas. E essa história que você falou é uma história simples, mas é uma história que dá pra gente conseguir ilustrar isso daí. Quando eu estava entrando na casa que eu ia morar lá, o proprietário da casa estava me explicando como é que funcionava a coleta seletiva de lixo. E lá na Itália a coleta seletiva é em todo o país, em todas as cidades. E cada dia da semana o carro coletor de lixo passa recolhendo um determinado tipo de lixo. Um exemplo, segunda-feira, dia do alumínio, terça-feira, dia do plástico, quinta-feira, dia do vidro, do papel. Tem os seus dias e o orgânico praticamente passa todos os dias. E no dia determinado daquele lixo, você pega aquele lixo e você coloca lá fora no contentor, no recipiente adequado lá para eles. E ele explicando, eu falei, nossa, que dinâmica isso. Eu, na minha ingenuidade, né, no meu jeito de pensar, eu virei para ele, chamava Andréia, falei, Andréia, mas deixa eu te perguntar, como que esse órgão do lixo aí, eles fiscalizam se eu coloquei o lixo certo ou foi o meu vizinho que colocou o lixo certo? Aí ele olhou para mim assim, deu uma pensadinha e falou, mas por que a pessoa colocaria errado? Entendeu? E naquele momento a minha cara foi no chão. Porque assim, se fosse colocar
essa dinâmica de lixo no Brasil, talvez eles precisariam pensar, bom, a gente vai ter que fiscalizar isso, porque nem todo mundo vai entrar nessa onda. Seria isso? Exatamente, porque aqui no Brasil a gente tem o costume, né, e não é um costume bom, de não respeitar piamente as regras que são impostas a gente. Talvez por desleixo, por descuido, ou talvez até por malícia. Então, uma pessoa que ia bolar um projeto desse aqui, com certeza iria ter que contemplar no projeto uma maneira de fiscalizar isso daí. Pra ver se tá indo certo. E lá eles nem pensam nisso, porque lá por que não faria isso? Lá não. Se tá falando pra fazer, né? Exatamente. E da mesma forma que nessa situação que nós demos de exemplo aqui, a gente está falando de um país que tem uma evolução social, vamos dizer, maior que no Brasil, a gente acaba aprendendo muita coisa. Sim. Mas também se você estiver decidindo ir para um país onde a cultura dele for uma cultura que não é tão desenvolvida quanto a cultura do Brasil, porque no Brasil a gente tem muito que aprender. Não pense que no Brasil só existe coisa ruim, não. Aqui tem muita coisa e muita coisa boa. Que no período que eu estive lá, eu pude contribuir muito com as pessoas que conviveu comigo lá, de coisas que existem só aqui no Brasil, de coisas, de vivências e dinâmicas que acontecem aqui no Brasil. E da mesma forma, se você for para um país onde essa cultura é uma cultura mais pobre, você também pode aprender com essa cultura. Então, assim, não importa se eu escolho um país que está mais evoluído. Por exemplo, eu quero meu crescimento intelectual e profissional, quero aprender coisas novas, tecnologia. Então, eu escolho um país que tenha isso, por exemplo, a Alemanha. Agora, assim, não, eu quero crescer espiritualmente mesmo, então eu posso escolher um país que esteja menos evoluído. Exato, assim, evoluído, ou um país que eles tenham na cultura essa questão da espiritualidade. Sim. Então, um exemplo, você vai lá para a Índia. A Índia é um país que carrega em si a espiritualidade muito grande. Israel, enfim. E agora a gente já entrou num ponto que é o porquê que você deve ir para lá. Certo. O motivo certo, Justo. que é o motivo o quê? O motivo que quando você está em busca de expansão, em busca de conhecimento, em busca de agregar coisa para você e você também agregar. É uma troca de conhecimento aí. Isso começa lá quando você sai da sua zona de conforto e você tem que se adaptar, né? Que é a resiliência. Então você já está se adaptando, você está coletando informações, culturas novas e você também está passando a sua. Então isso é uma expansão de consciência, é um crescimento. Sim, é uma expansão, é um crescimento muito grande. Por que eu acho isso que é muito legal, muito importante para todas as pessoas vivenciarem isso? Até mesmo assim, poxa, eu vou fazer só um intercâmbio, eu não estou fazendo uma mudança definitiva da minha vida. Porque eu acho que todo mundo pensa em evoluir, todo mundo pensa em crescer, todo mundo está em busca de se melhorar, certo? Então, já que você está em busca disso, passe a colecionar experiências, entendeu? Porque quanto mais experiências você conseguir colecionar na sua vida, você vai evoluir muito e muito rápido, porque com todas essas informações, com toda essa bagagem de informação que você vai adquirir, principalmente em outro país, principalmente inserido numa cultura diferente, quando você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que ter uma ideia ou qualquer atitude na sua vida, você vai pensar de modo diferente. Por quê? Porque você vai levar em consideração todo esse conhecimento que você carrega dentro de si. Você vai ver as infinitas possibilidades, por exemplo, mesmo que seja uma viagem, de todos os países que você passou, você aprendeu um pouquinho de cada um, que seja em férias mesmo. E você vai passar a enxergar infinitas possibilidades, não só como o brasileiro enxerga, né? Exatamente. Eu falo que viagem, gente, é uma expansão muito grande de consciência. Você nunca volta a mesma pessoa, nem que seja uma viagem. É um dos melhores investimentos que existe para o ser humano. Com certeza. Então é isso, né, meu amor? Vamos fazer um resuminho, então? Vamos lá. Se a pessoa ela quer, né, o porquê dela mudar de país, se for uma fuga para esquecer ex, ou porque está sofrendo, ou porque sente um vazio, uma angústia, primeiro faça a preparação, né? Invista em você, no seu autoconhecimento, esteja completa, feliz para você ir. Por quê? Vem os perrengues também, você tem que se adaptar. Se você não tiver completa, fica muito mais difícil e pode ser frustrante, né? Exatamente. Agora, se você pretende mudar de país para expansão de consciência, não tem problema se vier perrengue, você tá lá e você vai passar por isso, você está disposta a se adaptar,
É um motivo justo. É um motivo justo. Então faça essa pergunta para você, se você tiver em vias de tomar a decisão de estar realizando essa mudança, faça primeiro essa pergunta: qual que é o meu porquê? Por que eu estou querendo ir para fora? E não confunda o espírito aventureiro com o seu porquê de estar indo, porque normalmente quem é aventureiro se arrisca muito, né? Uhum. Então você deve se, é um risco, você deve Sim. se arriscar, mas não caia nessa armadilha, não caia nessa sabotagem. É, porque perrengue, né, também a gente passa. Vai passar. Né? Tem também a história da sua conta, né, amor? Mas a gente conta nos outros vídeos, né? Ah, Tem da muita conta, coisa, da gente. conta de gás. É, tem muita coisa aqui pra gente compartilhar com vocês. Então é isso. E lembrem de deixar nos comentários, o que mais vocês querem saber, se você está pensando em mudar de país, né? O que falta para essa decisão e o que vocês querem ver no canal, né? Exatamente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Beijo, até!